Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão 117 da prova azul do segundo dia de aplicação do Enem 2019. Vamos para a questão? Vamos lá. A questão diz o seguinte. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Tá? Então tem aqui a tabela nutricional para 10 gramas de castanha, né? Uma porção de 10 gramas, né? O valor energético é 70 quilocalorias, quantidade de carboidrato, proteínas e gorduras totais que a gente não vai utilizar aqui nesse problema. Né? E aqui embaixo ele pergunta qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento. Tá? Então, antes de a gente partir para a resolução, vamos destacar os dados importantes que a gente vai precisar utilizar aqui para a gente começar, tá? Então vamos lá. Primeiro dado importante, quantidade de castanha que foi queimada, 2,5 gramas. Então a gente vai marcar isso aqui. Então foram queimadas 2,5 gramas de castanha de caju, foram aquecidos 350 gramas de água, né? Então ele queimou a castanha com o calor liberado da queima da castanha, ele utilizou para aquecer a água, tá? Então, o que mais tem importante aqui, ó? A energia que foi utilizada no experimento foi 50% da energia, tá? Então, a castanha liberou uma certa quantidade de energia, mas só foi aproveitado 50% dela, metade, tá? Aí ele dá algumas informações básicas, ó. O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, e sua temperatura inicial é de 20 graus Celsius, tá? E pergunta qual é a temperatura final da água. Bom, e aqui da tabela a gente vai se preocupar com esse valor aqui, ó, que é o valor energético, né? A energia que vai ser liberada da queima da castanha em forma de calor para aquecer a água, beleza? Então bora lá. Na hora de resolver, eu acho interessante a gente separar os dados da castanha e os dados da água, né? Vamos lá, vamos primeiro pegar os dados para a água. Da água, o que é que a gente sabe? Sabe que a massa de água utilizada é 350 gramas, né? E seu calor específico, o Czinho, é 1 caloria por grama grau Celsius, que sua temperatura inicial, θi, era de 20 graus Celsius e ele quer saber qual vai ser a temperatura final dessa água, né? Essa é a pergunta dele. Bom, para a gente resolver essa pergunta, essa questão, com esses dados a gente vai utilizar a equação fundamental da calorimetria, né? O chamado Q-macete, a equação geral das trocas de calor, tá? Então, quantidade de calor envolvida no processo é igual a massa, nesse caso da água, vezes o seu calor específico, que é o Czinho, vezes a variação da sua temperatura, que é o ΔT. Né? A massa a gente tem, que é 350, o calor específico a gente também tem, que é 1. A variação de temperatura a gente vai calcular, né, para achar a temperatura final, mas a gente não tem informação do calor. Para a gente poder descobrir esse ΔT aqui, a gente precisa ter a informação do calor. Só que o calor que é utilizado no aquecimento da água ele vem da queima da castanha. Então a gente vai utilizar os dados da castanha para descobrir esse calor. O calor liberado da castanha vai ser utilizado no aquecimento da água, né? 50% dele. Então vamos pegar os dados da castanha. Então vamos botar aqui, na castanha, o que é que a gente sabe da castanha? Sabe que a massa de castanha utilizada, 2,5 gramas. Né? E da tabela a gente sabe o seguinte, ó, que 10 gramas de castanha liberam 70 quilocalorias em forma de energia, e nesse caso vai ser em forma de energia em forma de calor. Né? Então, ó, da tabela eu sei que 10 gramas de castanha liberam 70 quilocalorias. Aí aqui só tem um detalhe desse prefixo quilo, né? Esse K aqui, ele representa quilô, né? Tudo que tem quilo quer dizer que tem que o número é multiplicado por 1000, por 10 a terceira, né? Por exemplo, 1 quilograma são 1000 gramas. 1 quilômetro são 1000 metros, né? Tudo que tem K, o quilo na frente é porque tem 1000. Então, 70 quilocalorias são 70 mil calorias, ou 70 vezes 10 a terceira, né? Então, na prática, o que a gente tem aqui é que, da tabela, né, que 10 gramas de castanha liberam 70 mil calorias. Tá bom? E aí, com essa informação e sabendo que foram utilizados 2,5 gramas, a gente pode montar uma regra de 3 e descobrir a quantidade de calor liberado por essa castanha. Né? Então, o que é que a gente sabe? Sabe que 10 gramas de castanha liberam 70 mil calorias. Só que eu não usei 10 gramas, né? A professora utilizou apenas
2,5 gramas. A queima dessas 2,5 gramas vai fornecer para a gente uma certa quantidade de calor. A gente monta essa regra de 3, faz aqui meio pelos extremos, né, cruzado. Vai ter Q vezes 10, 10Q. Do outro lado, 2,5 vezes 70.000. Então, fazendo a conta aqui, né, 7 vezes 5, 35 vão 3. 7 vezes 2, 14, com 3 que foi 17. Tenho 4 zeros e uma casa decimal da vírgula, então 4 menos 1, 3, vai sobrar 3 zeros, né? O 10 que está multiplicando o que aqui, passa dividindo, posso simplificar o zero de cima com o zero de baixo, e a gente conclui que da queima de 2,5 calorias, da queima de 2,5 gramas de castanha, são liberados 17.500 calorias, né? Essa é a quantidade de calor total liberada da queima da castanha. Isso é os 100%. Porém, no texto, ele deixa claro que só são aproveitados 50% dessa energia. 50% é a metade. Então, o que é que a gente sabe, né? Que foi liberado da queima da castanha 17.500 calorias, porém só vou utilizar metade. Metade é a mesma coisa que dividir por 2, né? 17.500 dividido por 2 vai dar 8.750 calorias. Pronto. Essa quantidade de calor, que são os 50% da liberação, né, da queima da castanha, essa quantidade de calor é a energia que foi transferida para a água. Pronto, agora a gente já sabe o calor que a água recebeu, sabe sua massa, sabe seu calor específico, né, tem tudo aqui. Então a gente pode calcular a variação de temperatura sofrida por essa massa de água. Tá? Então vamos lá aplicar o que macete, que igual a MC delta θ, o que 8.750, a massa de água 350, calor específico da água é 1, e aí o delta θ que a gente vai calcular. Tá bom? Então vai ficar 8.750, 350 vezes 1 igual a 350 vezes delta θ. Como eu quero saber quem é o delta θ, a variação da temperatura, né? O 350 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a gente pode simplificar aqui os zeros, né? E dá para simplificar por 5, tanto em cima quanto embaixo. Então a gente vai ter o seguinte: 8 por 5 dá 1, né? 1 vezes 5, 5 para 8, 3. Desce o 7, 3 com 7, 37 dividido por 5, 7, né? 7 vezes 5, 35, para 37, 2. Desce o 5, fica 25 por 5, 5. Tá fazendo rapidamente aí essa divisão, dá 175. E 35 dividido por 5 dá 7. Então, a variação da temperatura vai ser 175 dividido por 7, né? Então, 17 por 7, 2, né? 2 vezes 7, 14. 14 para 17, restam 3. Desce o 5, 3 com 5, 35. 35 por 7 dá 5. Então, a variação de temperatura sofrida pela água é de 20 graus Celsius. Beleza? A gente achou a variação. A pergunta dele é a temperatura final. Observe, ó, que tem uma alternativa aqui, para confundir você. A gente precisa lembrar que variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. A variação da temperatura foi de 25 graus, a final é o que eu estou buscando, e a inicial foi 20, né? Então, esse menos 20 passa para o outro lado, mais 20, igual a θF, portanto, temperatura final 25 mais 20 vai dar 45 graus Celsius, temperatura da água após esse pequeno experimento. Aí a resposta certa seria letra C aqui. Beleza, gente? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.